Começando mais um quadro Urge Responde as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 3 de novembro, então vamos a elas. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Vamos às perguntas, foram várias, como sempre, o meu muito obrigado. E a primeira aqui do Renato BP, dizendo o seguinte: vê sentido nas manifestações, sabendo que nas urnas ficou claro que quase metade não queria o L, entendo que seja o Lula. Não entendi muito bem a pergunta porque... Bom, vamos falar sobre as manifestações. Eu vejo legitimidade nas manifestações, como sempre reiterando que eu sou contra bloqueio de vias, isso é inadmissível, e atentar contra a propriedade e vida de pessoas em protestos não pode ser aceito. Então, sim, protestar sempre pacificamente. Agora, eu entendo o que está por trás, a profunda indignação de quem acredita que Lula não poderia nem ter disputado uma eleição, por tudo que a gente já cansou de falar, não vou chover no molhado. Especialmente porque em boa parte das regiões onde os protestos estão aconteceram no dia 2 e deve acontecer em mais dias ao longo das próximas semanas ou meses, são naquelas regiões em que o Lula perdeu. E esse é o problema das eleições, talvez seja um problema do nosso regime democrático, a forma como a representatividade está estabelecida no país, porque a gente teve várias regiões, ou todas as regiões, sul, centro-oeste, sudeste e norte, que deu Bolsonaro, a maioria, e apenas nordeste com maioria para Lula. Então, nas regiões onde está havendo um protesto, é porque a maioria realmente não quer Lula como presidente. Eu entendo que são legítimas e entendo que elas vão continuar. Eu não sei onde vai dar, então se tem sentido a pergunta, né? Se eu vejo sentido sob a ótica de que será que isso vai dar em algo, eu não sei. Mas são manifestações legítimas e eu acho que elas vão prosseguir. Onde vai dar, eu não tenho ideia. E talvez possam ser tão grandes quanto foram as manifestações de 2013. Muito bem, aqui a próxima da Milene Maurício. Fale sobre o comentário da Glaze sobre achar um absurdo os dividendos da Petrobras. Pois então, esse até vou colocar na tela, aqui tem, ó. Foi no dia 3 mesmo, depois que a Petrobras anunciou dividendos. Passada a eleição, abre aspas, passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Ora, eu não sei se realmente ela acredita nisso, é um desconhecimento profundo sobre como funciona a economia, uma empresa, o Estado, quem são os donos, porque tem tanta coisa errada com esse tweet. E eu vou tentar tratar das coisas erradas parte por parte. Primeiro, distribuir dividendos não é uma sangria, é uma decisão da empresa depois de ter tido lucros recordes por conta de uma boa gestão e do cenário macro para petróleo muito favorável. Então significa que a empresa geriu muito bem os recursos, então teve cuidado com o dinheiro do pagador de impostos, já que o governo é o dono, controlador da empresa. Então significa que houve um sucesso na gestão da empresa. Então não é sangria, é distribuir os dividendos que representa uma obtenção de êxito na administração da empresa. Segundo, boa parte dos dividendos vai para o próprio governo, que é o principal controlador, e também para vários acionistas que são fundos de pensão, que são os trabalhadores do Brasil. Então, muitos pensionistas estão recebendo e se beneficiando dessa boa gestão da Petrobras. Então, isso está beneficiando o povo, sim, e os trabalhadores. Outra questão, a Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Sim, ela tem que servir garantindo o abastecimento dos derivados de petróleo, garantindo que não haja escassez, falta nenhuma desses combustíveis essenciais para a nossa economia e garantindo também que os brasileiros não tenham que cobrir os rombos da empresa por uma má gestão ou por um grande escândalo de corrupção, como foi o caso do Petrolão, onde a empresa foi saqueada. Essa foi a sangria. E não a empresa ser gerida de forma exitosa e gerando lucros recordes e gerando dividendos
para toda a nação e não corrupção para os comparsas, que é o que a corrupção acaba gerando. Aqueles que saqueiam a empresa e conseguem colocar dinheiro no seu próprio bolso em detrimento do restante do povo. Então, assim, é tudo errado com esse tweet. Mas, enfim, a gente tem que comentar porque vocês me perguntaram. Aqui a pergunta do Thiago Lucian. O Bitcoin é uma boa saída para as incertezas econômicas por conta de Lula? Olha, o Bitcoin ele é uma alternativa para a incerteza econômica de qualquer país. Como a gente fala, o Bitcoin não é tirar o dinheiro do país, é tirar o país do seu dinheiro, porque o Bitcoin não sofre interferência política. Então a gente vê alguns países desvalorizando suas moedas, como aconteceu nos últimos anos. O Bitcoin pode ser uma alternativa a isso. E caso Lula implemente as políticas delineadas naquele plano que vazou e que eu fiz um vídeo sobre ele, eu vou colocar o link aqui em cima, isso será ruim para a nossa economia, tenderá a desvalorizar o real. Não é o que está acontecendo agora, eu já falei sobre isso, porque que hoje o câmbio está caindo. Mas sim, é uma alternativa. Aqui do Matheus Anderle. Melhor investimento em urânio. Começar por ETF e depois. Eu diria que o melhor investimento em urânio é seguir o Marcelo Lopes, se possível por meio dos fundos de investimentos da L2 Capital, que é a gestora do Marcelo, porque ele consegue selecionar os melhores papéis, as melhores mineradoras, e muitas vezes os ETFs de urânio que existem, por exemplo, o mais conhecido, o URA, não tem apenas empresa de urânio, tem muita coisa lá que não tem nada a ver com urânio, tem mineradora de ouro e prata, então tem que ser muito seletivo com ETFs. Aqui do David Brambat. Qual a sua opinião sobre Henrique Meirelles? Henrique Meirelles é um cara de mercado, ele foi um dos grandes executivos do Bank Boston, ele entende como funciona a economia, ele entende a importância de controle das contas públicas, de previsibilidade, de segurança jurídica, de câmbio estável, de inflação baixa, ele entende tudo isso. E esse é o motivo que ele está sendo aventado agora novamente como ministro da Economia. Ele foi o presidente do Banco Central no Lula 1 e 2 e depois foi ministro da Fazenda, se não me engano foi durante o governo Temer. Na Dilma acho que não tinha sido ainda, acho que foi só com o Temer. Então, a minha opinião sobre ele é que ele traria um pouco mais de credibilidade para uma política econômica do PT e o mercado veria com bons olhos e justificaria ainda mais uma queda do câmbio que a gente está vendo no curtíssimo prazo. Então, eu acho que é isso. Mas é claro que ele sozinho não faz milagres. Até uma notícia que vazou de que, não sei se é verídica, essas coisas vão sendo plantadas na imprensa até para ver como o mercado reage, de que Meirelles teria sido convidado para a Fazenda, mas que ele colocou a condição de que só aceitaria se ele pudesse indicar presidência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O que eu acho excelente, porque ele reconhece que são os bancos estatais que podem ser usados para a política pública e para descontrole, que geraria um descontrole, um desarranjo na nossa economia, que foi o que aconteceu especialmente com Dilma 1 e 2. Começou com Lula 2 no finalzinho, mas prosseguiu com Dilma 1 e 2. Seria uma tacada de mestre dele, porque ele buscaria evitar um uso político dos bancos estatais, que hoje em dia é mais importante do que até o Banco Central, que já está relativamente blindado por conta da lei de autonomia e da independência que o Banco Central tem para fazer política monetária. Aqui do Pielac Bruno Pielac. Privatiza a Petro ou não? Sim, privatiza. Aqui do Vitor Toso. O que fazer para dormir tranquilo depois desse desastre de domingo? Eu sempre digo que, da mesma forma que para você é um desastre, para muita gente foi um alívio. E é curioso a gente perceber isso como, para quase metade da população, o que aconteceu no domingo foi excelente. Para mim não foi, considero um desastre, mas um desastre que não se manifesta em D0. Ele vai ser ao longo dos anos, talvez de décadas, de retrocesso que a gente acabará sofrendo por conta de um novo governo de PT. Agora, o que fazer para dormir tranquilo? É o de sempre, vai seguir trabalhando, vai seguir protestando pacificamente, vai seguir trabalhando no campo das ideias, que é o que eu digo, a questão mais importante sobre tudo que tem acontecido no Brasil,
é que é uma batalha cultural. E a batalha cultural, ela leva décadas. Foi o que a esquerda conseguiu fazer muito bem, se infiltrando nas academias, nas universidades, na academia, na cultura, na música, no jornalismo, na imprensa, por tudo. E aí conseguiu culminar na eleição de Lula e, como eles dizem, a tomada do poder. A tomada do poder, ela não acontece via eleição. Ela é muito mais insidiosa do que isso. E é preciso que a luta pelas ideias prossiga. Por isso que eu digo, não dá para baixar a guarda, mesmo se tivesse ganho o Bolsonaro, não dá para baixar a guarda jamais. A busca pela liberdade é eterna vigilância. O preço da liberdade é eterna vigilância. Então é isso. Não tem o que fazer. Aqui, Suzy Alexandre 48. Existe a possibilidade do G7 criminalizar o uso do Bitcoin? Possibilidade existe. Não acho que é um cenário provável. Matheus Cócia. Por que a Inglaterra está passando por um momento difícil? Está passando por um momento difícil porque, com a mudança de primeiro-ministro que teve do Boris Johnson, foi para Liz Truss. A Liz Truss, junto com o seu ministro de Fazenda, o Kwarteng, eles conceberam um plano econômico tão desastroso que trouxe tanta incerteza e assim acabou gerando uma convulsão nos mercados, a Libra acabou se desvalorizando muitíssimo e ela acabou batendo o recorde como a primeira-ministra mais rápida da história. Olha que loucura isso. E agora tem um novo primeiro-ministro, é o Rishi Sunak, que não está com um plano como o da Liz Truss, mas ainda não conseguiu gerar tanta confiança dos agentes. E o Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, na última decisão de política monetária que aumentou os juros corretamente, veio com um discurso um pouco mais leniente e no momento em que o Fed sobe juros, os demais bancos centrais eles precisam seguir o Fed. E se não o fizerem, são as moedas desses bancos centrais que vão acabar sofrendo. É o que aconteceu com a Libra justamente nos dias seguintes à decisão do Bank of England. Então é isso. Bom, além das questões energéticas também, né? O choque energético, o gás natural, petróleo e tudo mais. Aqui do Márcio Martins 10. Como ajudar a melhorar a mentalidade das pessoas? É isso que eu digo da batalha das ideias. Buscando convencer com argumentos, tendo empatia, fazendo mais perguntas do que tentando trazer respostas. Eu acho que é uma forma mais fácil de fazer as pessoas entenderem as ideias. É uma questão de como aprender. A pessoa vai aprender e se convencer se ela realmente chegar à conclusão por conta própria. Então você pode mostrar o caminho fazendo perguntas para ela chegar à conclusão. E eu diria que também é liderar pelo exemplo. Sim, o seu exemplo vai ser mais importante muitas vezes do que o que você falar. Eu acho que é isso. E demora anos. Precisa vir de casa, precisa acontecer no colégio, precisa ser na faculdade, em tudo. Aqui do Gilan Pablo. Tem como pegar um pré-fixado de uns 4, 5 anos do Tesouro Americano? Sim. Hoje, com as taxas de juros como chegaram, o Treasury de 2 anos, deixa eu até ver como é que tá agora. Que foi uma alta, olha só. Treasury de 2 anos está com 4 pontos, chegou a 4,8 hoje, 4,9 quase. Chegou até 5,1. Cara, assim, é muita coisa. Então, muita coisa considerando o que estava um ano atrás. Então, sim, você já tem possibilidade de ter tesouro americano que pague bons rendimentos com vencimento de 4, 5 anos. Então, sim. Aqui seguindo do Léo M. Cortes. Por onde começar a estudar economia e libertarianismo para debater com os comuna? Começa pelo Instituto Mises Brasil. Tem muita literatura lá para guiar nessa jornada. Aqui do Muroloc. E também, eu diria, o Milton Friedman. Ele é excelente. Acho que ele ajuda também a debater com os comunas e clarear as ideias de liberdade, porque o livre mercado é uma solução superior para resolver os problemas da sociedade do que o comunismo. Muito bem, aqui do Muriloc.muma. Lula empossado, qual momento do ciclo virá em seguida? Comprar mais o quê? Bolsa, BR, renda fixa, dólar, BTC? Essa é a questão
do Lula. No momento o mercado vive essa lua de mel momentânea, na expectativa de que virá o nome da fazenda bem pró-mercado ou minimamente são. E isso significa que o ciclo brasileiro pode acabar dependendo mais do que acontece lá fora no curtíssimo prazo. Porque se vier alguém para a fazenda com prudência fiscal, controle das contas públicas, manutenção dos pilares macroeconômicos, a economia vai seguir avançando e os problemas de uma gestão petista acabam se manifestando mais à frente, não no curtíssimo prazo. O que comprar? Bolsa Brasileira continua com boas oportunidades, renda fixa com o que a gente tem de juros é ótimo, o dólar segue caindo e não, eu já falei isso várias vezes e venho falando o ano inteiro, não me surpreenderia quedas maiores da taxa de câmbio, portanto, isso para mim é uma janela de oportunidade. E se a bolsa acabar subindo mais ainda e o dólar cair mais ainda, é o momento de aproveitar para dolarizar e não quando o dólar começa a subir. Então, acho que é isso. Aqui do Edu R. Gomes. 2023, desequilíbrio fiscal no Brasil, Fed e Europa precisando lidar com recessão. Onde diversificar? Bom, o que eu acabei de falar. O desequilíbrio fiscal do Brasil, a gente está vendo agora a questão aí como é que eles falaram? A PEC da transição, que tem sim gastos que foram já não contratados, mas que foram definidos para este ano pelo governo Bolsonaro, por exemplo, o auxílio emergencial, e para manter esses gastos no ano que vem precisa de espaço no orçamento, para isso furar o teto. Mas acontece que não é apenas isso que eles estão colocando nessa PEC de transição. E o que me chama a atenção, e por isso que eu estou rindo, é que assim, a gente vê como está evidente a parcialidade da imprensa brasileira, porque se fosse essa PEC que parece que está quase 200 bilhões de reais, o que ficaria fora do teto de gastos para o ano que vem, ela não seria chamada de PEC da transição. Ela seria a PEC do fim do mundo, a PEC do fura-teto, qualquer coisa assim. Mas é a parcialidade que a gente vê que tem muito mais acolhimento com algum erro do PT, de Lula, algum deslize, são muito mais tolerantes, para não dizer coniventes com o erro da esquerda. E eu não me importo com isso. Como eu digo, não existe imparcialidade perfeita. Existe a transparência sobre a sua parcialidade. E a gente não tem essa transparência, eu acho, em quase nenhum veículo de imprensa. É raro. Então, é isto. Mas o desequilíbrio fiscal, um rombo fiscal ou um déficit fiscal num ano não necessariamente vai gerar uma inflação em D0. Essas questões de o déficit fiscal vai gerar inflação já no que vem, não é assim que funciona. A economia é um pouco mais complexa e sim, déficits fiscais são fatores inflacionários, mas não quer dizer que no mesmo ano que houver um déficit maior, inevitavelmente teremos uma inflação maior. Depende de inúmeros fatores, depende de câmbio, depende do restante do mundo, depende de petróleo, depende da expansão monetária, também vinda da expansão do crédito pelo sistema bancário. Então é preciso analisar todos esses fatores para chegar a uma previsão um pouco mais rigorosa em termos de poderemos ter mais inflação sim no ano que vem. Simplesmente dizer, não, vai furar o teto, aqui temos inflação, não é cientificamente correto fazer essa afirmação. Por mais que seja errado furar o teto como querem fazer. Aqui do Gabriel Vantini. Quais os melhores países para se abrir uma conta pessoa física? Eu diria que normalmente são os países que há algum tipo de benefício fiscal, onde há mais sigilo bancário. Assim, a gente tem Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã. Normalmente são esses os destinos mais procurados. Mas é preciso comparar. Essa é uma pergunta muito simples, porque, na verdade, você precisa avaliar não apenas se vale a pena na pessoa física, se vale a pena você pensar em já abrir uma pessoa jurídica lá fora. Em termos de sucessão patrimonial,
costuma valer mais a pena. Por exemplo, para ter ações nos Estados Unidos, tem imposto de herança lá. Então, se você tem ações na física, você vem a falecer, vai ter um brutal imposto, eu não estou enganado, é 40% de herança. Se você estivesse com as ações sob titularidade de uma pessoa jurídica, uma hold, uma offshore, isso não aconteceria. Então é preciso uma análise um pouco mais completa do que é mais adequado para a sua situação. Ezequiel, quem quiser saber mais sobre esse tipo de estrutura, investimentos fora, eu sugiro falar com a Liberta Global, vou colocar o link aqui embaixo, porque eles podem assessorar nesse sentido e trazer uma solução adequada para vocês. Ezequiel Souza, qual nome te agrada mais para representar os republicanos em 2024? Trump ou Ron DeSantis? Honestamente, Ron DeSantis me agrada mais. Eu não gosto do Trump. Por mais que eu concorde com muitas das suas políticas e algumas ideias dele, a figura Trump eu não gosto. Não tenho simpatia e acho que ele traz muito ruído, assim como o próprio Bolsonaro, eles têm algumas semelhanças. Traz muito ruído e eu prefiro alguém como o DeSantis, mas ele precisa ser aprovado pelos republicanos. Eu não sei se ele tem mais apoio do que tem o Trump dentro dos republicanos. Não sei, mas a minha preferência é o DeSantis. Para quem não sabe, é o governador da Flórida. Aqui, Marco Amarini. Toda semana é difícil, mas será mais ainda quando o governo Lula começar a tabelar preços. Eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. Pode acontecer? Pode. Mas com o nível de inflação que nós temos hoje no Brasil, com a nossa situação energética, com a Petrobras, o petróleo no mundo como está, o preço dos derivados que deu uma arrefecida, não haveria necessidade para controle de preços. E tendo alguém como o Meirelles, alguém mais que entende de economia na fazenda, esse tipo de política eu acho que vai demorar para ser implantada. Se a gente olhar equipe econômica Lula 1 e 2, Bacen, Fazenda, e comparar com Dilma 1 e 2, Lula 1 e 2 era muito mais pró-economia e mercado. Dilma 1 e 2, o contrário. Assim, tinha muito mais desenvolvimentista, heterodoxos, unicampistas e afins. Então eu acho que se vier gente de mercado para economia, para fazenda, eu acho difícil a gente ter um tabelamento de preços. E certamente não como há na Argentina. Se houver algum tabelamento, seria algo bem seletivo e pontual, tipo tarifa de energia elétrica, gasolina, algo assim, mas não um tabelamento como a Argentina vem fazendo. Isso acontece lá por conta da inflação de 2 dígitos de quase 100%. O Brasil está bem distante disso. Aqui do Fê Giacomelli. Boa tarde, Ulrich. Como ficaria a tese do urânio caso Putin usasse armas nucleares? Não mudaria nada. Ela seguiria intacta. Assim, o mundo já sofre essa ameaça nuclear, o mundo já tem um problema de tensão nuclear entre Rússia e leste europeu, Índia, Paquistão, China, Irã, Israel. Não acho que é isso que vai fazer a tese de urânio ter algum tipo de impacto. Aqui do Davi Marx. Quanto tempo até o Brasil quebrar na gestão do L? Pois então, é o que eu acabei de falar, não é assim da noite para o dia. Mesmo com Dilma 1 e 2, o Brasil não quebrou, mas teve uma profunda recessão que a gente sabe bem. As estatais quebraram, isso sim, né? Teve esse grande saneamento que a gente precisou fazer. Aqui do William Bach. Migrante de carreira de advogado para o mercado financeiro, porém o resultado da eleição me deixou reticente. Não deveria. O mercado financeiro, ou os serviços que existem no mercado financeiro, por exemplo, na Liberta Investimentos, eles são valiosíssimos, seja com o Lula no governo, seja com o Bolsonaro no governo, ou qualquer outro. E é o tipo de serviço que pode orientar o investidor, o empresário, o trabalhador, em como guardar o seu dinheiro, como proteger seu dinheiro, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja renda fixa, seja renda variável. Então, não muda em nada. Eu diria que pode ser até mais importante o serviço agora, nesse momento. Aqui do Maurício Abarros. Estou querendo investir no exterior diretamente e com conta em dólar. É possível de corretora? Pela própria Liberta Investimentos. Hoje a Liberta faz parte da plataforma XP.
e há a conta internacional, onde você investe no exterior, tudo pelo aplicativo. Cara, é fantástico. E é realmente investimento exterior que fica custodiado no exterior, são remessas que são feitas, mas tudo pelo aplicativo é assim, uma facilidade impressionante. Então, aqui tem o link na descrição do vídeo para você conversar com os assessores da Liberta Investimentos. Aqui do Muraro Edutra. Real Digital envolverá as contas de reserva das instituições financeiras no Bacen ou será algo extra? O desenho final do Real Digital, ele tá bem estranho, para dizer o mínimo. E eu talvez seja dos não economistas, porque eu não posso dizer que eu sou economista, porque eu não tenho diploma, mas dos analistas que falam de economia, ou dos produtores de conteúdo, que mais fez análise sobre o Real Digital, ameaças, riscos, tecnicamente como funcionaria, desde lá de 2020. Eu vou colocar a playlist aqui sobre o Real Digital. O desenho mais recente que foi divulgado pelo Roberto Campos Neto, para mim é algo que não faz nem sentido, não tem pé nem cabeça. E o resumo deste desenho é algo do tipo, vamos criar um novo sistema para realmente não precisar emitir uma CBDC, que é a moeda digital de Banco Central. É isso que está agora sendo desenhado. E se vai adiante realmente, eu não sei. Então eu não sei se usaria as contas de reservas dos bancos junto ao Bacen. Honestamente, não sei ainda. Aqui do BR Souza 1981. Já assistiu a minissérie da Netflix sobre o short squeeze da GameStop em 2020? O que achou? Achei muito bacana. E até para mim foi nostálgico, embora faça pouquíssimo tempo que isso aconteceu, porque eu fiz uma cobertura até bem completa desse momento, foi no início de 2021, vou colocar alguns vídeos sobre isso aqui, e foi uma mania assim, impressionante, mas foi, claro que como é estilo documentário, várias pessoas que participaram desse fenômeno GameStop foram entrevistadas e está muito bem produzido o documentário, eu recomendo, sobre o GameStop no Netflix. Bom, para mim o que eu fiz foi quase um documentário narrando os eventos à medida que eles iam se desenrolando. Foi bacana. E aí trouxe o Doc Trader para explicar bastante o que aconteceu naquela época, que foi não apenas um short squeeze, mas um gamma squeeze também. E aí tem a ver com opções que eu não vou explicar agora porque é um pouco mais complexo. Assistam aqueles vídeos. E também com o Heraldo de Paola. Foi muito bacana ter eles dois falando sobre aquele momento. Era um momento que tinha liquidez abundante, né? Era juros em zero, o governo americano prestes a fazer mais um cheque de estímulo, ainda com pandemia a todo vapor, segunda, terceira, quarta onda. Loucura. Luiz André Grioli, acho que é. Vamos lá. Vai topar pagar $8 pelo selo de verificação do Twitter, o selinho azul? Eu toparia tranquilamente. Até porque eu quero que o Twitter dê certo. Eu já cansei de tecer as minhas críticas com relação ao senhor Elon Musk, e para mim elas todas se mantêm. Mas eu torço para que ele consiga realmente reformular o Twitter, fazer do Twitter uma Digital Town Square, né, uma praça central digital de discussão e que todas as visões políticas possam ser debatidas sem nenhum viés ou censura de um ou outro lado. Mas claro que ele está sofrendo na pele. Acabei de ver ele tweetando sobre como as mudanças que ele está promovendo, está demitindo muitas pessoas, até no Brasil algumas pessoas foram demitidas, teve notícia hoje na imprensa, mas ele também tweetou sobre como começou a haver uma pressão, talvez algum boicote de anunciantes cortando verba de Twitter e pode prejudicar a empresa. É uma batalha ingrata. Então, sim, eu pagaria o selo tranquilamente. E acho que vai adiante, então pretendo pagar. Aqui do Maluf. Por que parece que o mundo inteiro está voltando em partidos de esquerda? Só free money para todos? Não é verdade. É um pouco aquela história do pêndulo, onde ele vai oscilando para mais esquerda ou mais direita, ou até... Eu não gosto... Talvez sejam dois pêndulos, porque a própria dicotomia esquerda-direita, ela é muito limitada.
E muitas vezes eu prefiro olhar sob a ótica de intervencionismo e não intervencionismo, mais intervencionismo, menos intervencionismo, porque a gente pode ter intervencionismo de direita e de esquerda, e os dois podem ser prejudiciais para a economia e para a sociedade. Mas se a gente levar em conta o que está acontecendo na América Latina, sim, esquerda está ganhando recentemente. Mas se levar em conta o que aconteceu recentemente na Itália, direita por lá ganhou. Daqui a pouco isso pode acontecer em outros países também, onde a direita parece que está se levantando. A própria, qual foi o... Agora me falta a memória, o país que teve uma grande ascensão de representantes de direita numa eleição recente. Não sei se foi Holanda ou Alemanha, ou algum país nórdico. Enfim, agora me falta a memória. Mas é o pêndulo. Naqueles países onde a esquerda estava governando durante a pandemia e que favoreceram muito mais restrições e cerceamento de liberdades, eles estão perdendo agora. Aqui do Arthur Costa. Acha que o Lula terá dificuldades em governar? Ganhou por muito pouco. Pois é. Olha, olhando o que está acontecendo, eu estou gravando aqui na sexta-feira, 4 de novembro, olhando como os partidos estão já se articulando, presidente da Câmara, presidente do Senado, honestamente, eu acho que Lula não vai ter muita dificuldade de governar com o Congresso. Talvez tenha muita oposição nas ruas, como a gente viu agora no dia 2 de novembro. Mas com o Congresso, aquela ideia, não, foi eleita a direita, vários representantes da direita foram eleitos e serão uma forte oposição e poderão barrar uma agenda mais socialista ou do projeto de poder do PT. Tenho minhas dúvidas. Veremos. Aqui é uma notícia que vazou hoje, que o PL está até estudando já expulsar o Bolsonaro num aceno para o Lula. Pois é. Aqui do Marlon C. Leão. Professor, por que o teto de gasto está sendo furado todo ano? Não é melhor refazê-lo logo? Sim, o problema, ele é capenga, mas ele ainda, de certa maneira, consegue ser alguma restrição à gastança desenfreada. Não é o ideal, nunca foi o ideal, mas melhor com ele do que sem ele. Eu tenho muito receio de ver um teto de gastos ou algum tipo de controle de gastos ser aprovado pelo PT, ou num governo do PT. Veremos. Aqui do LD Souza. O quanto catastrófico seria uma adoção do peso real ou uma moeda única na América Latina, América do Sul? Não vai acontecer. Isso é uma ilusão, é uma alucinação. Tem gente falando agora que isso é o Lula que está querendo, o peso real, que o Fernandes veio pedir algo sobre isso, o Alberto Fernandes, na visita que ele fez ao Lula. Honestamente, o próprio Paulo Guedes defendeu essa ideia, falou de a moeda única da América Latina. Lá atrás também falou de peso real. E eu acho uma ideia sem pé nem cabeça e que não vai prosperar e seria péssimo para o Brasil. Então, não se preocupem com isso. Aqui do Diego Almeida 00. Vai ter Black Friday no Follow the Money para novos assinantes? Pois então, ainda estamos trabalhando na Liberta quais serão as promoções do Black Friday, mas certamente assinantes do Follow the Money têm preferência. Então, se você não é assinante do Follow the Money, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Aqui mais algumas perguntas. Na posse do Biden, muitos especulavam a Kamala assumir. Lula e Alckmin têm semelhança? Tem semelhança pela idade, mas eu diria que a Kamala talvez seja até mais à esquerda, mais radical do que o próprio Biden. Aqui é o contrário, o Lula é mais do que o Alckmin. Mas é aquela história, e alguns até vão me criticar por isso. O PSDB nunca foi direita nem centro-direita. O PSDB foi a direita do PT, que ainda é a esquerda. É quase que é todo mundo se acotovelando na esquerda para ver quem é mais esquerda. Então, o PSDB não é direita, não é centro-direita. É a direita do PT, mas ainda assim é esquerda, mais moderada, mais com bons modos, sei lá. Mas
Eu não acho que aqui vai ter alguma ideia desse tipo, Alckmin assumindo o lugar do Lula. Não. Acho que é só parecido, mas não é. Ficou boa essa resposta, hein? Aqui do Arthur Costa. Qual a marca das suas camisas? Zapala. Aqui, ó. Zapala. Z-A-P-A-L-L-A. E o A, o primeiro A com trema. Muito bacana, recomendo. Tem site também, pode comprar, eles entregam em casa. Aqui do Thiago CRD. O que acha da tese de Estado empreendedor da Mariana Mazzucato? Obrigado. Eu confesso que eu não conheço a tese toda, mas para mim, Estado empreendedor é uma expressão que é um oxímoro. É tipo o fogo gelado, o círculo quadrado. Não faz sentido. O Estado não empreende porque ele não toma risco por conta própria, ele não assume o custo dos erros de um empreendimento, ele não tem restrição orçamentária de verdade, porque ele pode tributar o cidadão para fazer aquele empreendimento. Então, não existe Estado empreendedor. Não tem nem cabimento falar sobre isso. Quem empreende são pessoas livres que tomam decisão, buscando oportunidades, visando lucro, colocando recursos próprios, a sua poupança, tomando risco e arcando com o resultado, seja de lucro, seja de prejuízo. Isso é empreendedorismo. O Estado não faz empreendedorismo. Aqui do Mir Peruso. É uma boa hora para comprar casa nos Estados Unidos? Olha, pode começar a ser. Acho que ainda teremos mais quedas de preços. Claro que aquelas regiões mais blindadas de um cenário macro, porque são destinos onde há dinheiro do mundo inteiro, Nova York, Miami, Los Angeles, Chicago, essas cidades metrópoles talvez não sofram tanto, mas outras certamente podem sofrer mais, até porque a gente falou sobre isso no Follow the Money de quarta-feira, ficou bem bacana por sinal, recomendo. E a taxa de juros da hipoteca americana de 30 anos, vejam só, Estados Unidos, taxa de hipoteca, que é o custo do financiamento imobiliário de 30 anos pré-fixada, chegou em 7,13%. 7% em dólares. Isso é mais do que foi durante toda a bolha imobiliária americana da década retrasada. Assim, isso vai tirar muita gente do mercado. Então eu acredito que ainda teremos mais quedas de preço nos imóveis nos Estados Unidos, o que pode logo já abrir uma boa oportunidade de compra de moradia nos Estados Unidos. Se você tem liquidez para tanto, acho que é ótimo. Se você depende de financiamento imobiliário, vai sair mais caro agora. Aqui do André Scherer. Minha empresa está diretamente ligada à construção civil. Qual a sua expectativa para essa área? Com Lula eleito e assumindo em janeiro, a recessão está mais próxima do Brasil? Não acho que é o Lula que vai trazer essa recessão assim logo mais. Seria mais uma questão mundial que traria uma desaceleração para a gente. É a própria dinâmica interna do ciclo da economia, que no curtíssimo prazo independe de Lula, a não ser que ele trouxesse uma real ruptura de política econômica, que não parece que está no horizonte. Ao que tudo indica, alguém como Meirelles vem para a Fazenda. Então, não, isso não vai acontecer. Além disso, é de se esperar algum tipo de política pública direcionada à construção civil, de repente algum crédito subsidiado, como eles costumam fazer, aí pode até beneficiar o seu setor. Aqui do Juan Bonatti. Quero fazer intercâmbio na Irlanda em 2023. Devo esperar essa crise na Europa passar? Eu não faria isso. Ninguém tem controle sobre esses eventos. Na Irlanda, não sei especificamente a situação da economia irlandesa agora, mas por mais que tenha uma recessão lá, não imagino um cataclisma. Além disso, para um brasileiro agora, com a queda que houve do euro, é um bom momento. Daqui a pouco, se a moeda se recupera, se o real se desvaloriza ano que vem, aí pode ficar um momento pior para fazer uma decisão como essa. Então, eu não adiaria esse plano apenas por conta do cenário econômico lá fora. E mais, assim, se a Irlanda tivesse em guerra, bom, aí são outros 500. Mas pela situação econômica, eu não acho que é um problema. Eu não adiaria. Aqui duas perguntas aqui, para acabar.
Rodrigo Santin 79. Bom dia, Urge. Chegou o momento de investir em renda fixa americana? Sem dúvida. Esse momento já chegou há alguns meses, talvez, ou algumas semanas, e já é um bom momento. Tá aí com as taxas do Tesouro Americano de 1 ano, de 2 anos, quase em 5%. Se você olhar para bons corporativos, tem coisa com prazo curto de vencimento, tem empresa que está pagando 5%, 6%, e empresas com bons balanços, uma posição financeira sólida, então, sim, já é o momento. E a última pergunta do Maicon Pitzer. Lula vai voltar a roubar? Pois então, essa pergunta eu vou deixar vocês pensarem e responder por conta própria. Se vocês acham que o Lula vai voltar a roubar ou não. Acaba por aqui. Espero que tenham gostado de mais este vídeo de respostas, perguntas e respostas, o Urge Responde. Volto no próximo. Uma boa semana para todos e sigamos de cabeça erguida, com a guarda levantada, sempre lutando pela liberdade. Como eu disse, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Obrigado, um bom domingo para todo mundo. Essa frase é bonita, mas não é minha, tá? Ela é bem antiga. Não lembro quem é o real autor da frase, mas ela tem talvez alguns séculos. É isto. Valeu. E lavem as louças.